Os nigerianos estão em choque, rapaziada. O Japão amplia o marcador. Exatamente, 2 para o Japão, 0 para a Nigéria. Dessa vez, o goleador se chama Mikade Reu. É, rapaziada, o Reu não está pra brincadeira e nesse arco, com certeza, ele vai brilhar demais, porque o Reu sempre foi muito acima da média. Agora ele tá por conta própria e certamente isso vai pesar bastante, principalmente por conta do treinamento que ele teve. Vamos conversar um pouco sobre esses spoilers que saíram e estão bem legais, rapaziada. Se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo, me ajude a continuar crescendo por aqui. Tem mangá na descrição e tem também o Discord para você ler os capítulos que eu sempre mando por lá quando os capítulos saem, tanto em inglês quanto em PTBR, beleza? Tem redes sociais também pra gente trocar uma ideia. Galera, vamos conversar aqui porque nós temos o Mikade Reu copiando o Bachira. E nós temos essa cópia sendo fundamental para o Japão puxar o contra-ataque. Nós temos o contra-ataque sendo puxado e nós temos tanto o Bachira quanto o Mikade Reu transformado em Bachira funcionando ali para bagunçar toda a estrutura nigeriana. Os jogadores, eles tabelam muito bem, de forma muito eficaz, e eles conseguem meio que, depois de um determinado momento, se juntar a Izagi Oichi e a Itoshi Rin, que entram ali nessa formação mais ofensiva, e eles partem para cima dos nigerianos. A questão é que em um determinado momento, o Mikade Reu, ele para de copiar o Bachira e ele começa a copiar o Shigiri. Só que ele começa a copiar o Shigiri do Manshine, aquele Shigiri que tem aquela Golden Zone do 44 lá, ângulo 44 e tudo mais, aquele Shigiri que parte pra dentro, corta pra dentro e chuta colocado. E nós temos exatamente isso sendo copiado. Nós temos o Mikade Reu passando da cópia do Bachira para a cópia do Shigiri. E nós temos até a aura da Pantera sendo copiada. Bem interessante, afinal de contas a aura da abelha também foi copiada. E o Mikade Reu tá soltando o zoológico inteiro para cima da Nigéria. E nós temos o Mikade Reu fazendo o segundo gol do Japão. Um baita de um golaço, igual o gol que o Shigiri fez contra o Bastard. A ideia é a mesma, a cópia da Golden Zone é a mesma. E nós temos o Mikade Reu mostrando que o treinamento dele não foi em vão. Surtiu efeito pra caramba e nós temos o marcador ampliado. 10 minutos de jogo praticamente e nós temos 2 a 0 para o Japão. Um início fulminante e os nigerianos não sabem o que fazer. Aqui é interessante porque entra agora a questão dos nigerianos. Porque nós temos o Belo, o Oboabona e o Kuzo desesperados. E eles de fato não sabem o que vão fazer. Só que, por um outro lado, nós temos o Onazi, ele meio que estando mais tranquilo em relação a isso. O que eu sinto do Onazi é muito similar ao que eu senti do Bachira lá na partida contra o time V, quando o time V estava fazendo 3 a 0 no time Z, que era o time do Izagi, do Shigiri, do Kunigami, do Haichi, do Igarashi, do Bachira e tudo mais. E o Bachira, ele acaba despertando e fazendo aquele golaço, o primeiro gol dele em Blue Lock. O que eu tô sentindo é mais ou menos isso. Todo mundo em desespero, só que tem um que entende que, cara, se você tá perdendo, se você tá num beco sem saída, você não tem mais nada a perder. Então vai pra cima, cara. Desperta. Joga o que tem que jogar. Porque você só vai meio que perder feio. A ideia não é perder feio. Pelo menos a ideia é essa. Então a gente tem essa diferença, ou essa semelhança, né? Só que a diferença talvez no placar e tudo mais. E nós temos agora o Onazi, ele talvez assumindo a responsabilidade, e nós temos um backstory. E talvez é o backstory para fazer a Nigéria voltar para o jogo, né? Nós temos novamente as crianças ali, a criança Kuzo, o Belo, o Oboabona e o Onazi, passando ali por problemas na Nigéria, né? E aparentemente nós temos toda uma situação onde até o Onazi está chorando, nós temos todos ali desesperados, e o Onazi parece assumir um protagonismo. Então esse protagonismo vem desde sempre, ele existe desde sempre, e agora nós vamos ver como que esse protagonismo foi construído, como que o Onazi se tornou esse catalisador de esperança dos nigerianos, catalisador de esperança pro Kuzo, pro Belo, pro Oboabona, pros demais jogadores ali sub-20 nigeriano.
E tudo isso vai ser construído durante o jogo e certamente o Onazi vai ser sim o pilar da Nigéria para eles virarem, ou pelo menos tentarem virar o jogo. Rodrigo, o Japão vai golear? Pode golear, tá? Eu não descarto isso não. Até porque eu até brinco com a galera que, pô, depois desse início fulminante eu quero que o Japão goleie mesmo e não tô nem aí. Mas a gente pode ter um backstory, a gente pode ter uma tentativa de voltar. E uma coisa que eu acharia legal é a Nigéria conseguir atacar, conseguir tentar ferir o Japão. Só que aí vem o mérito da defesa japonesa, do Karazu, do Oliver Aiko, Nico, Arijubei, o próprio Gagamaru. Aí vem esse mérito. Porque vale pontuar, o início do jogo foi focado em jogadores que não são os pilares do Blue Lock. Só que a questão é que o Blue Lock é justamente esse, é um time que todo mundo pode assumir o protagonismo. Mas Itoshi Rin e Izagi não jogaram ainda, rapaziada. Não jogaram ainda. Vale pontuar isso. E são o foco dos nigerianos. Principalmente o Izagi, que o próprio Kusa ele fala que a construção do Blue Lock passa muito pelo Izagi. Só que até então, o Izagi não foi acionado, ou foi pouco acionado. Tudo bem, o Izagi deu um passo para gol, mas enfim, a ideia é construir em volta do Izagi. Não tem isso, e nem o Itoshi Rin. Ou seja, tem flashback da Nigéria chegando, mas tem flashback do Japão chegando também. Eu não descarto uma goleada, tá? Porque ainda tem gente para ser desenvolvida. E ainda tem Baro e Shido no banco, por exemplo, se eles forem entrar. E o Kimiya, Otoya, enfim, tem uma galerinha da pesada para entrar ainda. Os nigerianos, eles vão precisar de muito mais de um flashback do Onazi para conseguir reverter essa situação. Porque o Kuzo, o Boabona, o Belo, eles vão precisar fazer alguma coisa. O Kuzo a gente já viu mais sobre ele. Agora, o Oboabona, que é zagueiro, não teve destaque nenhum. E não foi falta de oportunidade, porque o Japão tá ali com a corda no pescoço dos nigerianos. Então o que eles vão fazer? É muito mais do que um flashback. É óbvio que é importante a gente entender como que o Onazi se tornou esse catalisador da esperança nigeriana. Mas também os outros. Por que os outros ficaram tão desesperados desse jeito? Como é que eles vão funcionar além do Onazi? E o que o Onazi vai fazer com eles? No sentido, tipo assim, rapaziada, vocês precisam me ajudar também. Não é só tocar a bola pra mim. Será que nós vamos ter essa quebra ali de esperança no sentido de tentar diluir esse foco no Onazi? Não sei, mas de qualquer forma nós temos no final do capítulo ainda o Izagi falando algo de tipo assim, cara, você está aqui, mas eu tô na sua frente. O Izagi ali confrontando o Onazi. E o Izagi tá pegando fogo e é aí que mora o perigo pra Nigéria. Porque é aquilo que eu falei, Izagi e Rin ainda não foram acionados de verdade. Ainda não tomaram essa pressão de verdade. E aí? E quando eles tomarem essa pressão? É aí que mora o perigo. Por isso que eu não descarto uma goleada do Japão. Nós temos marcadores diferentes acontecendo, Mikado-ryu e Bachira. Muito interessantes. Inclusive, se eu não me engano, eles marcaram em todas as fases, né? Acho que com exceção do jogo contra o Sub-20, mas eles marcaram em todas as fases. E nós temos agora o backstory vindo por parte do Onazi. Talvez teremos um backstory focado nos outros jogadores também. Não sei, mas o Onazi de fato é o principal. Agora, se for só ele, é outros 500. Outra coisa, o Izagi. Agora aparentemente nós vamos ter um destaque a mais pro Izagi. Como é que será que ele vai funcionar? Porque aparentemente ele vai tentar se opor ao Onazi, a todo esse ímpeto do Onazi. Só que nós já vimos que aparentemente nós temos um foco bem diluído ali nos defensores do Blue Lock, no sentido de tipo assim, cada setor vai cuidar do seu setor. O meio-campista vai cuidar do meio-campo, a defesa vai cuidar da defesa e o ataque vai cuidar do ataque. Não precisa dessa do Izagi, do Rin ficarem voltando para darem destaque, para ganharem destaque e enfim, recuperarem uma bola. Parece que a defesa vai ser bem centralizada. Isso eu gosto. Eu acho muito legal isso, tá? Enfim, rapaziada, spoilers, tivemos gol, golaço, e nós tivemos mais evoluções aí dos jogadores, principalmente Mikado-ryu entrando em cena. Onazi vai conseguir reverter essa situação? Tempo tem. Bem no início do jogo, 2 a 0 só, dá pra brincar, mas Nigéria tem que jogar bola. Caso contrário, vai ser um passeio japonês. Rapaziada, vou ficando por aqui, tamo junto, hoje tem live e é nóis. Fui!